Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha. Semana de 23 de fevereiro a 1 de março de 2021, mural de notícias. Bolsonaro decide trocar comando da SECOM e deve entregá-la a militar. Brasil chega a 250 mil mortes por Covid-19. Deputado aciona Supremo contra a PEC da imunidade. Em sua primeira ação militar, Biden mira grupos apoiados pelo Irã. E Brasil barra venezuelanos na fronteira, com base em orientação inexistente da Anvisa. E como você já está acostumado, candidato, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos então para a aula de destaque. Bolsonaro decide trocar comando da SECOM e deve entregá-la a militar. Você sabe quem é ou o que é a SECOM, candidato? Que é a Secretaria de Comunicação Social? Então, a SECOM, ela estava sendo chefiada pelo Fábio Van Garden, não é? Ele que já vem ele é um empresário, né, muito bem cotado aí no meio ideológico do presidente Bolsonaro. É meio difícil falar meio ideológico, sendo que é algo assim que fica nas nuvens, né? Nós não podemos exatamente citar nomes, a não ser falar que quem comanda esse meio ideológico é o astrólogo, né? Mas então, o senhor Fábio Van Garden, que inclusive em 2019 sofreu uma acusação da Folha de São Paulo que ele tinha uma empresa que prestava serviço para o governo federal, e isso é inconstitucional. Ele se livrou disso de uma forma que o próprio presidente falou que não era nada disso, que nada desabonava o Van Garden, e passou, né? Mas em 2020, durante a pandemia, houve aí alguns atritos entre o Van Garden, né, e a ala militar. Por quê? Porque, na verdade, não estava, segundo os críticos do próprio meio do governo, o Van Garden não estava fazendo um serviço muito bom, né? Já que a SECOM para realmente a comunicação do presidente, de todos os presidentes anteriores, né? No caso Fernando Henrique, o Lula, Dilma, Michel Temer, todo mundo deixou na mão da SECOM para cuidar dessa parte da comunicação. E o Van Garden começou a sofrer aí algumas críticas, não é? Sobre o papel dele na SECOM. E agora, o que tudo indica é que realmente ele será substituído por um militar. Dar mais um cargo a um militar no governo Bolsonaro não é novidade nenhuma, e ao contrário de outros presidentes que nunca na história desse país, nem durante o regime militar, um governo teve tantos militares trabalhando para ele, né? No caso aqui do Tribunal de Contas da União, o último levantamento que o Tribunal de Contas fez identificou 6.157 militares que trabalham, isso da reserva também, da ativa e da reserva, que trabalham no governo Bolsonaro. É mais que o dobro do penúltimo presidente, que foi o Michel Temer. Afinal de contas, 6.157 militares, e agora mais um, porque a SECOM vai para o almirante Flávio Rocha, que é
um almirante muito respeitado no meio militar, é tido como um grande intelectual, inclusive homem de vasta leitura, tem aí um livre trânsito com o meio cultural e intelectual, bom, menos mal, né? Então, parece, ou não parece, né? É mais que certo que a SECOM vai sair realmente o Vanguarden e vai entrar o Flávio Rocha. Só uma curiosidade aqui antes de fechar aqui o destaque, né? Em 2020, um vídeo chamado Sinta-se em Casa, do Marcelo Adnet, fazendo piada com o Bolsonaro, a SECOM fez críticas duras ao Adnet, coisa que não é o papel dela. Isso, inclusive, movimentou bastante o meio artístico, né, e o jornalístico, porque todo mundo achou estranho o fato do Adnet ter sido criticado pela SECOM via Vanguarden, né, e isso não é normal. E aí, numa entrevista para a Jovem Pan, né, claro, para a Jovem Pan, o Vanguarden se defendeu, dizendo que sim, que a SECOM havia mudado e que cuidar da imagem do presidente também e que essas críticas infundadas, ou seja, fica um pouco estranho a SECOM cuidar daquilo que a gente chama de liberdade de imprensa, né? Sendo que o Adnet jamais falaria como falou aquele deputado federal que as pessoas esquecem o nome, né? Aquele que eu falei a semana passada. Então, não é bem assim. Isso aí a SECOM não quer criticar, não é? Então era isso, e vamos agora ter mais um militar trabalhando para o governo federal. E, claro, vai aqui o slide para você conferir. E continuando o nosso top atualidades, Brasil chega a 250 mil mortes por Covid-19. Infelizmente, temos que dar aqui, perdão, essa notícia, né? Agora, mês que vem, em março, vai fazer um ano que faleceu um amigo que deu aula comigo, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. E o ano passado ele ainda estava fazendo a pós de Física na USP, e ele faleceu no dia 17 de março do ano passado, sendo ele uma das primeiras vítimas do Covid-19 aqui em São Paulo. Naquela época, março de 2020, dizer que morreriam no Brasil 20 mil pessoas seria inacreditável. Não, isso daí não é verdade. Não vai morrer tanta gente assim no Brasil por causa desse vírus, né? E agora, infelizmente, chegamos a 250 mil. Relação pandemia e saúde pública. Sugestão de leitura. Brasil tem de deixar de ser país de maricas e enfrentar pandemia de peito aberto, diz Bolsonaro. Deputado aciona Supremo contra a PEC da imunidade, né? E nós estamos falando aí do Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Ele entrou então aí com esse pedido no Supremo Tribunal, e seria interessante, candidato, você procurar saber o que é essa PEC, né? O Celso Sabino, do PSDB do Pará, ele que é o autor dessa ideia, né, dessa PEC, da imunidade, que dá ao parlamentar aquilo que o deputado, que eu esqueci o nome agora há pouco, que está preso, ainda, felizmente está preso, gostaria de ter imunidade total. Posso falar, posso criticar com palavras de baixo calão quem eu quiser, que a imunidade
me garante o direito, né? Sou um deputado federal. Então, é isso que o Kim Kataguiri entrou aí com a ação no Supremo. Nem todo mundo, felizmente, concorda lá na Câmara dos Deputados que deputado é imune a qualquer coisa, mas 180 deles concordam, hein? Isso é muito perigoso. Relação imunidade parlamentar e 3 poderes. Sugestão de leitura. Entenda a PEC que amplia a imunidade parlamentar e reduz as chances de prisão. Em sua primeira ação militar, Biden mira grupos apoiados pelo Irã. Então, fica muito evidente, mais que claro, que Joe Biden não vai facilitar a vida do Irã, como de repente, eu não acredito que os ayatolás lá no Irã achavam que ia ser céu de brigadeiro para eles, só porque o Donald Trump foi embora, né? O Biden está mostrando, inclusive, o ataque aéreo autorizado pelo atual presidente, ali na região da Síria, né, onde atuam grupos, milícias, orientadas pelo Irã, porque o Irã também não é inocente nessa história, não é assim, coitado do Irã. Não, o Irã tem sim pretensões de atuar com mais peso no Oriente Médio, né? O grande concorrente da Arábia Saudita é o Irã, eu sempre lembro vocês aqui, e claro, para Israel também existe essa preocupação, já que o Irã quer sim ser a grande potência, não só islâmica, mas também econômica, militar, no Oriente Médio. Então o Biden já mandou um recado, fique esperto. Relação Oriente Médio e questão nuclear do Irã. Sugestão de leitura. O Irã e suas relações internacionais no mundo globalizado. Brasil / venezuelanos na fronteira com base em orientação inexistente da Anvisa. E é verdade, né? O governo vem barrando os venezuelanos de entrarem por Roraima, sendo que muitos desses venezuelanos têm famílias no Brasil e é direito deles entrar. Então, o que está sendo aí alegado para que eles não entrem ou não adentrem no Brasil, a Anvisa disse que nós não dissemos nada disso, que é por causa do corona, que tem uma cepa aí diferente. Não, pelo menos a Anvisa disse na sua nota que ela não tem nada a ver com isso. Relação Covid-19 e ideologia. Sugestão de leitura. Fronteira do Brasil com a Venezuela é fechada. E vamos à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é o desafio, candidato, ele está aí na sua telinha. E nós aqui do NEAF esperamos que você tenha escolhido a alternativa E. Isso mesmo, a Arábia Saudita, que eu até comentei agora há pouco, né, nesse ataque que o Biden autorizou fazer lá na Síria contra milícias do Irã. Então, é normal, viu, candidato, para quem quer entender o Oriente Médio, essa confusão que de repente você está aí até pensando, cara, é Síria, é o Irã, é a Arábia Saudita, é Israel. Então, é uma questão de olhar com calma o mapa e separar direitinho aí os países, os temas, porque no caso aqui da Arábia Saudita, os Houthis, que são um grupo que atua muito ali no Iêmen, né? O Iêmen é o país árabe, e também da península ali do Oriente Médio, mais pobre, o segundo país mais pobre do Oriente Médio se chama Iêmen. E lá no Iêmen os Houthis andaram dando muito trabalho, eles queriam derrubar um governo apoiado pela Arábia Saudita, inclusive eles com o apoio do Irã,
eles adquiriram alguns mísseis e eles andaram jogando esses mísseis em refinarias na Arábia Saudita. Então você vê que o Irã não tem nada de inocente, ou seja, numa guerra ninguém é inocente. E no caso aqui, a Arábia Saudita, que sofreu várias acusações de praticar genocídio contra a população do Iêmen, a Arábia Saudita saudou a ideia do Biden, assim como a ONU também, mas Israel não gostou. Tá? E apesar da Arábia Saudita ter saudado a iniciativa, nem todo mundo no país concorda. Em todo caso, a alternativa é letra E. E vamos ao desafio dessa semana. Leia com atenção a reportagem de maio de 2020. O Rio de Janeiro terá uma perda de, ao menos, 4 bilhões de reais em arrecadação com royalties e participações especiais de petróleo e gás natural este ano em relação à expectativa original de arrecadação prevista na Lei Orçamentária Anual de 2020, graças à queda dos preços do barril de petróleo no mercado internacional e à redução da atividade econômica com a pandemia da Covid-19. Aponte a alternativa correta sobre royalties. A. É um imposto federal pago aos estados produtores de petróleo. B. É uma taxa paga pela Petrobras aos estados produtores de gás e petróleo. C. São os valores em dinheiro pagos pelas empresas produtoras aos governos para dar direito à exploração. D. São valores depositados ao governo federal pela exploração de petróleo, que repassa parte desses valores aos governos dos estados produtores. Ou E. São os impostos arrecadados pelos governos por cada estação de extração de petróleo em seus estados. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 23 de fevereiro a 1º de março, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil a sua pesquisa, aos seus estudos aí para prestar o concurso que tenha atualidades. Prometendo voltar a semana que vem. Até lá. Saudações amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!